o santo ministério e o serviço dos santos. Irmãos, nós precisamos compreender, esse Tadel de hoje é praticamente uma aula, um curso, tá? Não é uma pregação, é uma aula. Eu não sou professor, mas eu gosto de dar aula. Eu já fui professor. Então assim, presta muita atenção. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 7, nós temos uma orientação assim: e a graça foi concedida a cada um, fala a cada um de nós, né? Segundo a proporção do dom de Cristo. Então, só para lembrar você, que assim que você entregou a sua vida para Jesus, amém? Assim que você entregou a sua vida para Jesus, veio no pacote de ser cristão, não está escrito aqui? A graça, amém? Você foi salvo pelo quê? Pela graça. Então a graça, segundo o dom de Deus, colocou dentro de nós, de cada cristão, um dom. Fala dom. Dom é presente. Amém? Dom é um presente. E presente, depois que você dá, você não tira. Eu não vou dar um presente para alguém e falar: me arrependi de ter dado um presente para você, então eu quero de volta. Existe isso, irmão? Não existe. Então Deus colocou dentro de cada cristão dom. E não só um, mas vários. Amém? Então eu queria ler com vocês de volta o texto. Deixa eu voltar aqui para Efésios, eu estava lendo, mas eu queria ler esse texto inteiro para você entender algo. Deixa eu achar aqui. Nós fizemos um resgate histórico de quando os avivamentos que trouxe a igreja e tudo mais. Aqui, Efésios 4, versículo 7. Vamos para o 8. Olha só, acompanhem comigo essa construção, onde eu vou direto para os ministérios. Por isso diz, ou seja, já que, né? Não é já que, né? Já que a graça te colocou dons, por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Irmão, eu preciso abrir um parênteses aqui. Nós como cristãos, se nós entendermos esses dois versículos, nós vamos entender que o Filho de Deus se tornou homem, não pecou, os nossos pecados foram sobre ele foi triturado daquele jeito para poder pagar o preço que nós não temos como pagar, como nós mesmos lemos lá em Apocalipse, que nós ainda não combatemos contra o pecado até o sangue, né? Então assim, nós não tínhamos que pagar, ele pagou, ele desceu ao Hades, ele ganhou autoridade pelo fato de ter sido morto inocente, ele ganhou autoridade sobre a morte. Esse veio e subiu aos céus. Quando subiu aos céus, ele estava com a chave do inferno na mão. E quando ele subiu aos céus, ele falou: agora é a vez da minha igreja. Aí ele fez o que com essa chave? Igreja, toma. Vocês têm a chave para ligar e para desligar. Vocês têm autoridade para perdoar pecados. Vocês têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Vocês têm autoridade para destruir as obras do inferno. Por quê? Porque você é o top, você é fera? Não, é porque aquele que foi e está voltando, ele pode. Ele decidiu, pela graça, ele decidiu te dar um dom. Simples. Tenta explicar, não tem, irmão, ele simplesmente quis te dar. Amém? E o texto é muito específico com o porquê que deu, para que deu, qual o objetivo de ter dado e quais foram esses 5 tipos de dons ministeriais. Tá bom? Vamos continuar lendo. 9. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu e acima de todos os céus para encher todas as coisas. Lembra desse versículo? Ministrei sobre ele.
O que é o encher todas as coisas? É tornar pleno, completo. É completude. É simplesmente total, absoluto. Você quer ver como o diabo trabalha na nossa vida? Todo o poder Deus colocou na igreja. Como assim, pastor? Por que o diabo trabalha na nossa vida? Por que nós não estamos operando o poder muitas vezes? Não, pastor, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver comigo. Sim, tem a ver com a gente. E é por esse motivo que eu estou ministrando isso aqui. Eu fui para Santarém e falei, Senhor, confirma. Porque é um estudo, é profundo, vai exigir que você, que lidera, decide liderar. Eu vou ser um pouco agora mais específico. Quem aqui tem alguma pessoa que ouve as suas palavras, tem você como um líder, ou alguém que direciona a vida dela, assim, não precisa nem ser na igreja, tem alguém? Exerce autoridade. Vários de nós aqui, entendeu? Então nós temos dons, encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ou para pastores e mestres. Lembra onde ficou repetindo? Vamos ver se vocês gravaram. Uns para... Lula, vai. Vou ser rápido. Apóstolos, profetas... Você estava colando, né? Vamos repetir. Sabe por que às vezes a gente fala assim, mas para que eu preciso estudar isso aqui? Não tem tanta necessidade. Eis aí o engano de Satanás querendo roubar a eficácia da operosidade da vossa fé. Porque não se martela prego com alicate, se usa martelo. Chave de fenda para apertar parafuso, chave Phillips para apertar parafuso Phillips. Você não consegue apertar um parafuso de chave 15 com chave 13. Então o Espírito Santo quer usar a tua vida dentro daquilo que Deus preparou para você. A palavra do Senhor nos ensina que Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. Eu estava lá no Rio Amazonas, no Rio Tapajós. Irmãos, é um mar aquilo, né? O pessoal que de lá, cadê o povo de lá? Conhece, sabe o tamanho daquilo, né? É enorme. Irmãos, o leito do Rio Amazonas já está feito. Só que por que no meio daquele rio de vez em quando surgem ilhas, né, Robson? Ilhas enormes que viram comunidades inteiras vão morar lá em cima. E depois some. E faz uma curva para cá e faz curva para lá. Existe um leito por onde corre o rio. Olha aqui para mim, queridos, o Espírito Santo já colocou no teu DNA, assim que você ganhou vida em Cristo, Ele já colocou dentro do teu espírito, que foi vivificado pelo Espírito dele, este leito para fluir o rio de água viva de Deus. E é por isso que você precisa entender o quanto é importante que nós, como igreja, liderança, venhamos a entender isso aqui. Para que a gente possa verdadeiramente ser mais eficazes. Não que nós não estamos sendo, somos muito eficazes. Mas Deus quer colocar a gente num nível ainda maior. Amém? Então, Ele mesmo concedeu para esses caras aí. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 12. Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu pular lá para a mensagem, senão eu vou demorar muito aqui. 5 ministérios, deixa eu ir para o primeiro. Quero começar a falar, irmãos. Que os textos em seguida eu repito aqui. Então, Santo Ministério, o Serviço dos Santos. Eu quero falar hoje, e eu vou ocupar todo o Tadel para falar desse primeiro. Os outros eu posso fazer mais de um num Tadel só. Mas esse aqui é muito importante. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Enquanto você lia o texto, irmão Fran, agora ali, o Espírito Santo falou, abre lá em 1 Coríntios capítulo 12. E eu comecei a ler, quando ele fala desses ministérios em 1 Coríntios capítulo 12, a operação dos outros dons naquele texto, e a eficácia desses dons dentro de que se tornou a igreja primitiva, que até hoje estamos aqui. Tremendo, tremendo, tremendo.
primeiro ministério que Jesus colocou em ordem aqui é o ministério apostólico. E eu quero gastar o tarefa hoje todo falando sobre o ministério apostólico. Uma das principais coisas que Deus restaurou na igreja moderna de hoje, desse século, é essa visão apostólica, é o apostolado. O diabo tem trabalhado exatamente contra isso. Eu estava conversando hoje ainda com um discípulo, que as igrejas estão migrando para o virtual. Isso é muito bom, é legal, nós vamos alcançar muitas pessoas. Mas tem uma coisinha que me preocupa. Não há uma visão apostólica. Não há uma doutrina apostólica que cuida disso. Não há verdadeiramente, não estou falando de ninguém específico, tá, irmãos? Mas é só uma preocupação minha. O cara, às vezes, está numa igreja lá, sei lá, tá lá, tem um pastor, tem um líder cuidando dele, sabe, cuidando das feridas dele, com a mão tudo cheia de lã, tudo cheio de mordida, de ovelha, e está tratando, mas aquela ovelha não quer ficar lá sendo tratada, ela vai procurar um lugar onde não precisa ter uma responsabilidade com alguém não precisa se responsabilizar com ela. É muito fácil ficar longe dos olhos do pastor. E aí membros nessas igrejas, batizam nessas igrejas, eu fico preocupado, online. Mas ficam longe, vivem longe, se alimentam no culto, legal, mas não tem alguém por perto. E isso é muito perigoso, irmãos. O que é o ministério apostólico? Vamos dar uma Bíblia. Apocalipse 21:14, lemos assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Fala 12 fundamentos. Aqui que ele está falando é a cidade santa, a cidade que vem do céu, a cidade que é a habitação do nosso Senhor. Amém, queridos? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Sem base, a casa cai. O ministério apostólico é o ministério que lança os fundamentos da igreja. O ministério apostólico é aquela pessoa que Jesus colocou através do seu Espírito, dentro daquela pessoa, uma capacidade de tornar uma visão numa missão. A capacidade de enxergar o plano de Deus. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas olha que nós lemos aqui, o primeiro tópico. Depois de Jesus, ele colocou os apóstolos. 1 Coríntios 12:28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda ou de socorro, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Fran, está claro esse versículo naquele texto de Atos que você leu, tremendo. Então veja que Deus colocou, depois de Jesus, ele estabeleceu esses caras aí. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, está ali no PowerPoint. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Se você continuar esse texto, você vê o que é a pegada que rola aqui, irmão. Então, o próprio Jesus colocou, depois dele, o primeiro apóstolo, ele colocou homens com essa unção. Com essa unção. Eu vou falar dela mais para frente. O B. Ministério apostólico. Os alicerces da última casa serão lançados por esses apóstolos. Os alicerces, fala alicerce. Irmão, casa não fica de pé sem alicerce. Não, pastor, o que importa é o fundamento. É claro que é o fundamento, que é Cristo. O Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra, esta verdade edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas os alicerces da construção de Deus, Deus coloca na vida de pessoas. Ele coloca um tom espiritual na vida de pessoas normais. Pastor, não sei se Deus... isso aí é perigoso. As pessoas vão... isso aí é perigoso, pode se tornar os grandes apóstolos, os grandes profetas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
Vamos lá para o Antigo Testamento primeiro, antes de vir para o Novo Testamento. Pense Deus, entre aspas, você que está online aqui para não dar heresia depois, reclamando. Deus nunca reclamou, irmão. Mas pense Deus reclamando. Isaías capítulo 6. Ó céus, ó vida. Deus falando, ó meu Deus. Olhando para ele mesmo no espelho. Deus, ó Deus, a quem enviarei? Vamos pensar, Deus precisa? Vamos ser sinceros, Deus precisa que alguém sinta dor no coração dele para fazer a vontade dele? Vamos ser sinceros, Deus precisa? É óbvio que não. Ó céus, ó vida, a quem enviarei? O povo está assim, o povo está assim. Sabe aquele hashtag fica a dica? Vamos trazer prática de Tadel. Sabe quando o seu líder está investindo na tua vida, seu discipulador não desiste de você. Ai, está pegando no meu pé, ai, está enchendo no meu saco, não sei o que, não sei o que. Não, abençoado, é porque ele já viu o dom de Deus na tua vida. E ele está tentando trabalhar com você até a tua carne morrer de uma vez, para você dar vazão para o Espírito. Aí ele fala assim, ó céus, ó vida, quem que vai me ajudar a multiplicar essa célula? É isso que Deus fez com Isaías, brother. A quem enviarei? Não, é ou não é? Eu gosto de ser místico, irmão, mas a gente mistifica demais, né? Ou fica teólogo demais, não, porque aquele povo naquela época, naquela época, tá? Então Jesus comparou o tempo que vivemos com o tempo de Noé. Não vale então, só porque está valendo, é a mesma coisa. Ai, mas aí quando o homem ouve o chamado, ai, mas eu sou um homem de puros lábios no meio de um lábios impuro, não confundo os dois. Aí vem um anjo. Surubim, não. O querubim. Surubim nós faz caldo, né, Robson? Vem o querubim, uma brasa, uma tenaz, ele pega uma brasa do altar, irmão. A hora que ele sente o fogo de Deus, ele fala aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Pera. Já vai rolar aquela de subir e descer. Ainda não. Vou fazer igual o Alex. Ei! Olha o silêncio. Aí ele entra com a lapada. Negão é assim, assembleando, né? Olha só. Escuta o que eu vou te falar. Escuta aqui. Há quanto tempo o fogo da brasa de Deus está queimando dentro de você e você ainda não respondeu? Ai, mas isso, ai, mas aquilo. Ei. Fogo nunca morre, fogo não se apaga. Não se apagará. Não. Quer você queira, quer você não queira, o fogo arderá constantemente sobre o altar. Ministério. Os apóstolos lançaram os alicerces. Ageu 2:9. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo. Ouve, porque Deus está falando com muita gente aqui. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos exércitos. Não é o pastor Michel, é o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Duas vezes, o Senhor dos exércitos, num versículo. João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Uau! Espírito Santo está aí, irmão, levantando homens e mulheres que não temem a própria morte. Homens e mulheres que decidem amadurecer. Começa a pegar nojo de mingau. É porque eu quero mingau. Só que você está na hora de comer carne, irmão. Churrasco de Jeová.
pirão de nylon de Jeová. Né? Homens e mulheres que decidem amadurecer, decidem falar: Senhor, se o que está em mim ainda atrapalha o mover do Senhor, queima, nem que doa, nem que arranca toco, mas faz a tua vontade. C. Os apóstolos devem orientar a edificação, né? A visão apostólica. Os apóstolos transformam a visão em missão. Isso é unção de apóstolo. Olha o que nós lemos aqui em 1 Coríntios 3:10. Olha o que Paulo está escrevendo aqui: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, está escrito aqui, lancei o alicerce sobre o fundamento, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Fica um alerta aqui, irmãos, para os defensores de Jesus Cristo. Jesus não precisou de nenhum advogado, Ele é o advogado. E Ele voltará como justo juiz. Então aqui ele fala, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. É o fogo de Deus. Nós não podemos julgar a obra de ninguém. Nós temos que fazer como Paulo fala: veja cada um como constrói. Que provará a qualidade da obra de cada um. 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. É aqui que nós vamos ver, irmão, lá no céu, às vezes pessoas que nós olhávamos e falávamos assim: uau, que cara top, uau, sensacional, que top. Mas aí tem aquele irmão, sabe, que está ali, só traz água para o pastor, para o pregador, sempre chega no horário, nunca diz não, sempre está disposto a ajudar, a servir alguém, não reclama, pode estar caindo pedra, vem de bicicleta, embaixo de chuva, está nem aí, vem, se falou que vem, vem. É uma pessoa, Alex, que a noção de ganho, a única que essa pessoa tem, a única percepção de ganho que essa pessoa tem, são almas para Jesus. Aí essas aí, irmão, nós vamos chegar lá, talvez com os nossos títulos e nossas conquistas, e a hora que nós der um passo dentro daquele fogo, vai fazer pum. E a hora que essa pessoa entrar, vai brilhar o ouro e as pedras preciosas, o que ela fez para Jesus. E é aí que fala que vai ter muito choro e ranger de dente. Porque eu vou ver muito crente fazendo: meu Deus, por que eu fiz assim? Ai, que raiva. Ai, olha só aquela pessoa que eu tinha uma raiva, né? Ui, ui, ui. Não era raiva, era inveja enrustida, mas foi. Paulo não somente lançou os alicerces, como também orientou a edificação. 1 Timóteo 3, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, diz assim: olha que Paulo está orientando como que se constrói. Lembrando que nós somos pedras vivas na casa do Senhor, amém? Nós somos a obra de Deus é em nossa vida e através da nossa vida. É necessário, pois, que o bispo, a palavra bispo aqui, irmão, é líder. É o que lidera, é o que preside sobre pessoas, sobre o rebanho de Jesus. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Nós temos uma ministração que fala exclusivamente sobre isso daqui, tá, irmãos? Mas aqui ele está orientando como que se edifica. Irrepreensível, marido de uma só mulher. Uma vez eu ouvi um absurdo, irmão. Eu vi, sério. Você está casado? Não, não estou. Mas você está fazendo coisa? Estou, mas é só com uma. Eu falei, what?
Falei, quê? Não tem problema nenhum. A Bíblia fala que é marido de uma só mulher. Eu falei, esse é o detalhe, marido, você não é marido, você é amante. Marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Esse apto para ensinar, ele tem duas conotações. Ele está sempre pronto a pregar e ensinar alguém, e está sempre pronto também a sentar e aprender. As duas coisas. 3, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família. Ouve, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Versículo 5, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Mas pastor, eu tenho um talento. Talento. Amém, nós queremos muito. Mas pastor, eu prego muito bem, irmãos. Pense num cara que ama ter pregador na igreja. Eu amo, irmão, sentar e aprender. Só que tem os princípios que Paulo, a orientação da construção da obra, Paulo nos ensina. Que mais do que o teu talento, tem o dom divino. Mas você é muito poderoso, viu? Você que está aqui. Deus colocou dons em você. Deus colocou pessoas nessa igreja que vão exercer os seus ministérios de forma muito sábia, muito cheia do Espírito Santo. E em nome de Jesus, nós vamos ter fila de pregador nessa igreja. Pouca fé, eu achei que ia dar mais mover. Eu sou do mover, irmão. Achei que ia dar um moverzão um pouquinho mais. Aleluia. Vou profetizar de volta. Pra você pegar na mão assim. Se fosse chave de carro, você pulava para pegar, né? Né? Nós vamos ter fila de pregadores nessa igreja. Isso. Pastor, eu não quero pregar. Não precisa pregar no púlpito, irmão. Que os melhores púlpitos estão aí nas esquinas e nas praças, cara. Irmão, como tem púlpito nessa cidade, irmão. Meu Deus, como tem púlpito. Você é um púlpito. Deixa o Espírito Santo pregar através da tua vida, onde você estiver, irmão. Yeah. Fala aí, João. Yeah. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como vai cuidar da igreja de Deus? 6, não pode ser recém-convertido, para que não se soberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Pode ser neófito, recém-convertido. Por quê? Porque não tratou o orgulho, não tratou a soberba, não levou uns não aprendeu a lidar com o não ainda. O melhor teste que existe é o não. Não, mas por quê? Porque eu não quero. Alguém já ouviu isso do seu pastor? Eu já ouvi, irmão. Mas por que? Eu caí na besteira de perguntar, mas por que não? É o mesmo momento de besteira que dá, né, Paulinho? Eu acho que não sei se na tua casa acontece isso. Só na minha, porque eu sei que eu sofro. A mulher está lá. A testa franzina. E a gente cai na besteira de perguntar: o que foi que eu fiz? Tá rindo porque acontece também, né? Eu falei: mas por que não? Porque eu não quero. Porque eu acho que não. É igual o filho: pai, mas por que não? Por que não? Melhor prova de um bom líder, de um grande homem de Deus, é ele ouvir não. Não e não. É maravilhoso ouvir não. 7, também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Então Paulo orienta o Tito, Timóteo 1, Timóteo 2, várias dos Tessalonicenses, tudo lá, está cheio. Só que tem uma coisa interessante aqui, há uma ordem, irmãos, nisso aqui tudo.
Lembra? 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, fala na igreja. Mais uma vez, na igreja. Mais uma vez, na... E o que você é? E como a gente pensa, dá umas bobeadas, você já vai ver. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Não, pastor, isso aí não é Deus, é Paulo. Irmãos, parece que eu estou brincando. Só que a gente está ouvindo coisas assim na internet. Tem pessoas ouvindo coisas assim. Não, Deus quis dizer uma coisa, mas Paulo interpretou. Colocou um pouco daquilo que ele acha. Ele queria colocar um pouco da alma dele. Ô, boca de oveva. Você colocou na tubano, né? De antanha. Minha avó fala boca de antanha. Cara, pelo amor de Deus, a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Não, pastor, não fale assim. Falo sim, porque tem um monte de gente que perde tempo ouvindo 300 tipos de apóstolo. E nós temos um apóstolo chamado Abe Uber, que está nos ensinando. Não, mas o fulano é top, fulano é top. E o Abe? Vai para a igreja dele então, é isso? Olha a mão aqui. Pezinho, Deus que tira sal do meu pé. Não, irmão. Perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. É maravilhoso aprender com outros pastores, irmão. Eu amo, eu ouço bastante. Só que, irmão, eu tenho uma bússola chamada Espírito Santo, que ela fala assim: ei, dá uma viradinha para a esquerda agora, isso. Agora vai para a direitinha, isso. É simples. Ouça, eu não estou falando que você não pode, irmão. Pode sim. Só que veja se não está, de repente, quando uma visão começa a competir com outra visão, se torna divisão. A divisão de uma igreja, de um coração, ela começa bem devagarinho. No mesmo processo de esfriamento, irmão. Ninguém acorda assim: ai, Jesus, como eu te amo, hoje eu vou desviar. Botar um desviamento. Desviei. Ou fala: ai, Jesus, como eu te amo, chora, dá 3 rajadas de língua diferente. Fala: hoje eu vou começar, hoje eu vou esfriar. Pum, esfriei. Não, é um processo. E assim também começa a divisão. Cuidado, irmãos, eu não estou falando que você não pode. Eu estou falando para você tomar cuidado. Amém, irmãos? Só toma cuidado. Então, pelo fato de Deus colocar a ordem na igreja, isso demonstra fluxo de autoridade. Fala fluxo de autoridade. Fala ordem de funcionamento. Vou repetir, ordem de funcionamento. Fala funcionamento. Fala hierarquia funcional. A igreja tem isso, irmãos. Existe um fluxo de autoridade. Fluidez acontece debaixo disso. Eu acho muito forte quando nós lemos assim, que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo que cai, é como o orvalho de Hermon, é isso? Isso, que um óleo que vem sobre a cabeça, escorre sobre a barba e vai até a orla das vestes, certo? Cabeça, barba, escorre até as orlas das vestes. Tem um detalhe aí, que a gente pula, é o Salmo 133, né? Tem um detalhe aí. É um local. Leia o texto. E ali que o texto fala, ele está determinando um local de bênção e vida eterna. Ele fala assim: e ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. É debaixo de uma unção que desce, que escorre. E quanto mais nós colocamos debaixo disso com graça, com gratidão, com honra, com temor, mais eu experimento esse graça e esse favor todo. Então, a missão. Então o apóstolo pega uma visão e transforma em missão. E toda missão, escuta o que eu vou te falar, irmão. Toda missão ela vai requerer de nós uma mentalidade. Certo? Vamos lá. Quem aqui está na missão de querer dar uma emagrecida? Ela é linda, né?
Poliana e Mel, vocês não podem levantar a mão. Quem está na missão de dar uma emagrecida? A Poliana. Eu gosto, eu levantei as duas. Eu gosto de dar exemplos assim para a gente aprender. E depois eu trago de volta a seriedade do negócio. Eu vou emagrecer, mas a mentalidade é de gordo. Me responde se vai emagrecer. Não, eu vou emagrecer. Só hoje que eu liguei para a Fran e pedi 300 risoles e 400 coxinhas. E só hoje, porque amanhã é detox, de manhã cedo. Tudo. Fala, Jeová, ninguém vai bradar, fala, Jeová. É igual o João falando que açaí batida é igual abacatada. Só Jesus mesmo na vida dele. Ei, a mentalidade precisa mudar. Olha aqui para mim. Quando nós temos uma missão, a mentalidade da missão precisa ser, ou melhor, a mentalidade nossa precisa ser focada na missão. Vamos lá? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Mentalidade de missão, de transformação, de mudança. Irmãos, eu quero mudança, eu quero experimentar. E Deus está falando há muito tempo para nós, tem uma novidade, tem algo novo. A gente não sabe o que é, eu só sei que é uma atmosfera nova. Está aí. Então eu vou colocar, toda a missão, então ela necessita de uma mentalidade focada, fala focada, disciplinada e intencional. Fala focado, disciplinado e intencional. O que é ser intencional? Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer e eu vou fazer. Eu vou falar com fulano porque eu sei que com aquele... É isso, é intencional. Fazer as coisas com intenção certa. Então eu vou colocar características da missão do ministério apostólico e a mentalidade dele. Missão: fazer a vontade do Pai. João 5,19, Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Então, a missão apostólica, ela é fazer a vontade de Deus. Vontade de... ponto. Vontade de Deus, ponto. Acabou. Vontade de Deus, acabou. Só. De mais ninguém. De mais nada. De Deus. Qual que é a mentalidade então para você fazer a vontade de Deus? Obedecer radicalmente. Quantos querem fazer a vontade de Deus de verdade? Assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Quem gostaria muito mesmo de fazer a vontade de Deus, levanta a mão. Dá um eu. Fica com a mão em cima, por favor, por gentileza. Obedeça radicalmente. A Fran falou. O que é obediência radical? É radical, é mergulhar. Jump. Sem reservas. Pula. Mas não é bem assim. Se a Bíblia está falando que é. Confia, creia. Vamos lá? Se tu és mesmo filho de Deus, te atira daqui que o Senhor vai mandar anjos para te segurar. Se tem um carinha que trabalha contra a missão de Deus na tua vida, chama-se Satambira, pé de gancho, capiroto. Esses nomes aí. A mentalidade então de Jesus foi obedecer radicalmente. Vamos lá, Jesus obedeceu radicalmente? E obedeceu até a morte de cruz. Outra missão: depender do Pai, depender de Deus. Pois o Pai ama, João 5,20, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra
tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. João 5,30, por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Qual que é a mentalidade da dependência do Pai? É ver como o Pai vê. É ver como o Pai vê. Por isso que nós vemos irmãos que a gente às vezes ama tanto, mas não desenvolve, não vai. Sabe por quê? Porque não conseguiu ainda enxergar como Deus enxerga. Como que Deus enxerga? Primeiro enxerga você mesmo como Deus te enxerga. Mas meu misericórdia, se olhar para mim como Deus enxerga, sim, Ele vai ver todas as tuas falhas, até aquelas que por vergonha são ocultas. O que Deus falou? Rejeite as coisas que por vergonhosas se ocultam. Rejeita, Ele sabe. Ele não está te condenando. Seu torcedor do São Paulo, horrível. Não. Ele vai falar assim, cara, troca de time. Eu te amo tanto. Entenda isso aqui com o que você quiser. É só sabe o X das equações? Então, o torcedor é o X da equação. Sabe? Ele está ali esperando. Às vezes ele manda um líder falar para você aquilo que você não estava a fim de ouvir. Deus é amor. Sim, você ia para o inferno por causa disso. Mas porque ele usou alguém corajoso, que não amou sua própria vida, para poder falar a verdade para você, talvez você possa ir para o céu. Só falta agora você obedecer radicalmente. Você viu como é simples? Nós que confundimos e bagunçamos o bagulho todo. Dependa de Deus. Como? Veja como o Pai vê. Leia a Bíblia. Ouça os profetas. Creia nos seus profetas e serão bem-sucedidos todos os seus caminhos. Está aqui na Bíblia. Outra coisa, outra missão. Ser responsável e fazer as mesmas obras. O que é ser responsável? Ser certinho ou não? É se responsabilizar por esse chamado que está sendo feito na sua mão. Eu sou responsável por isso. Deus me escolheu. Deus me chamou. Você é líder de célula? Deus te escolheu, velho. Deus te chamou. Não foi. Foi. Quem sabe Atos 20 e 28 decora assim? Pá! Vocês não valem. Principalmente você, Alex. Não vale. Quem sabe Atos 20 e 28 assim? Pá! 3, 2, 1. Você não vale, Alex. Eu vou começar, você vai lembrar tudo. Quando eu falei Alex, isso já inclui Vossa Senhoria. Tende cuidar de vós. Meu Deus, gente. Estamos rezando no velório. Tende cuidar de vós mesmos e do rebanho que está sob os seus, o qual o pastor Michel subiu o monte, orou e jejuou e colocou você por líder. Foi isso, irmão? Não, o qual o Espírito Santo te colocou como líder para pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Bíblia, irmão. Foi o Espírito Santo que te colocou. E se Ele te colocou, Ele vai te capacitar. Só se João mente. Ou melhor, Jesus mente em João. João 14, 26. Que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Mas eu não sei liderar. Ele vai te ensinar. Só que você tem que aprender a depender dEle. Está aprendendo? Quem está aprendendo fala assim, amém. Ser responsável por fazer essas obras. Eu tenho, João 5,36. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Você nunca ouvirão a sua voz.
Vocês nunca ouviram a sua voz, e nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. É responsável fazer as obras e ouvir a voz de Deus. Qual que é a mentalidade? Aqui é muito importante, irmãos, tem a ver com o culto domingo. É saber que nem todos ouvem e vão crer. Sabe por que eu falo? Porque é bom de ter esse entendimento, irmãos. A pregação do Rodolfo Abrantes, lá no Global, foi muito forte. Ele colocou, o semeador saiu a semear. A gente já leu essa palavra várias vezes, mas tem pessoas que não adianta. O coração deles é cheio de espinho. Tem pessoas que o coração está à beira do caminho. Tem pessoas que o coração está cheio de pedra. Mas sempre tem aquele que tem uma terra fértil. Sempre tem. A nossa função é pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Outra coisa, a missão, revelar a glória de Deus, a glória do Pai. Não vou ler os textos do Cristo, não vai prolongar. Mas João 7,33, só o último, disse Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Revelar a glória de Deus. Aquele momento em que Jesus chamou Pedro, João, Tiago, subiu o monte, e de repente que estava lá o céu aberto, o homem estava todo brilhoso, chega a brilha. E lá estava Moisés e Elias conversando com ele. Pensa, irmão. Tu já parou? A gente fala assim, ai Pedro ficou desconcertado. Irmão, às vezes a gente fica de frente com alguém famoso, não sabe o que falar. Imagine se a gente dá de cara com o céu aberto, cara. Fala a verdade. Vamos falar alguém famoso assim, famosão mesmo, que se chegasse aqui e falar, uau, o cara está aqui na nossa igreja. Tá, não vale, ele está falando aqui, não vale. Se não é famoso. Hein, vamos lá. Juliano Som, né? Vamos pegar um assim que está mais na atualidade assim. Quem? Esses caras aí, né? Pastor Luiz Hermínio, por exemplo, chega aqui, você vai falar com ele. Lembrou o cara lá em Santarém. Ô cara, eu sou de lugar tal. Ele, legal. Não sei se já acontece comigo, acontece direto. Eu chego alguém assim, de repente estou de frente com alguém super conhecido, assim, super inteligente, super ungidão. E aí, a pessoa fala com você, que bênção está aqui na tua frente. Você não sabe o que falar. É só comigo que acontece isso, irmão. Eu estou me sentindo alienígena agora. Tem mais alguém que tem coragem de levantar a mão? Aleluia. Misericórdia. Né? Pedro estava de frente para Jesus e Moisés, cara. O céu aberto, ele estava em corpo de glória. Revelar a glória do Pai. Qualquer mentalidade, completar a obra, cumprir a missão. Você quer manifestar a glória de Deus através da tua vida, irmão? Você quer ver a glória de Deus se manifestar em você? Amém? Você quer ver a glória de Deus se manifestar através de você? Então, meu amigo, complete a obra, cumpra a missão. Porque o Senhor dos exércitos, quando chama os seus guerreiros, Ele os equipa. Como se conhece um soldado, irmão, de uma certa nação? Por duas coisas: sua bandeira e a sua farda. Nós temos uma bandeira e nós temos uma farda, irmão. Na verdade é uma armadura completaça. Simples. Eu quero ver a manifestação da glória de Deus na minha vida. Pois comece a se equipar. O ministério apostólico, ele tem essa mentalidade o tempo inteiro. Se a visão não for transformada em missão, nós não conseguimos executar na terra uma visão celestial. Então é por isso que Deus colocou os apóstolos. Eles têm a capacidade de pegar uma visão completamente espiritual, o reino dos céus, e colocar o reino de Deus na terra. Isso é visão apostólica.
Isso é unção apostólica. Essa é o ministério apostólico. Você conseguiu pegar, irmão? Então a visão do apóstolo, o ministério apostólico, a função dele na igreja é estabelecer esses alicerces. Na nossa igreja local, já acabou meu tempo, não fez barulhinho dessa vez? Aleluia. Já estou encerrando. Pode vir, galera do louvor. Pode vir. Venha, Peter. Olha só, irmãos. Apocalipse 4, eu vou ler só 2 versículos. Eu quero te explicar algo poderoso, irmãos. Poderosíssimo. Eu quero que você entenda como Deus é pleno, como a Bíblia se completa, como é lindo o que Deus faz. Capítulo 4, versículo 4 de Apocalipse. Capítulo 4, quem é Bíblia? O que nós vemos em Apocalipse 4? Hein, irmão? Irmã? Tá vendo? São em 2 lugares que tem uma visão dessa. E uma é terrível. E a outra é mais terrível ainda. Apocalipse 4, a visão do trono de Deus. E 20 também. Porque a 20 é de juízo. Essa aqui é a manifestação de glória. Olha só. Capítulo 4. Né, do Apocalipse 1, 2, 3 ele chama tal. Agora olha ele descrevendo aqui o capítulo, versículo 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Fala 24. Assentados nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Versículo 5 eu gosto de ler, irmão. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Meu Deus do céu, cara. Tu já fez esse exercício no teu tempo com Deus? Fechar o olho e falar: Senhor, eu quero ver o teu trono. Eu não vou sair daqui enquanto não ver o teu trono. Já saí várias vezes sem ver, irmão, porque eu tinha que fazer outra coisa, porque eu não vi. Tá? Várias. Mas também já vi. Aqui, ó. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto pela frente quanto por trás. 7. O primeiro ser parecia um leão, a segunda parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e quarto parecia uma águia quando em voo. 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Para pensar. Deus que habita de eternidade a eternidade. Nesse momento agora do nosso Cronos, o céu está falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 9, olha só, olha a sincronia. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, a adoração do céu causa algo naqueles caras, naqueles 24 anciãos. Eles estão com uma coroa na cabeça. Só que a manifestação daquela verdade celestial que eles viram e pregaram e viveram e quiseram implantar aqui, eu já vou chegar lá. Quando eles veem aquela manifestação, aquilo mostra o quanto aquele é digno. E eles falam, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Precisamos ter essa revelação, irmão. A dor no meu coração, o meu clamor, o meu desespero diante de Deus é que você tire os olhos daqui
do egoísmo humano, da motivação de coração enganosa. Que você tire os olhos da cobiça, da inveja, da maldade humana. Pastor, mas eu tenho isso, irmão, todos nós temos. Mas quando você começa a querer enxergar isso aqui, isso começa a ser arrancado de você, irmão. Todos nós éramos assim. Quando o céu se manifesta, aqueles que já pisaram nessa terra, mas já estão lá, eles não aguentam ficar com a coroa que eles receberam, eles não aguentam. Eles simplesmente não conseguem, mesmo estando assentados já num trono, porque são dignos daquilo. Eles não conseguem, eles falam assim, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Irmão, eu oro que essa religião que tem tentado cegar tantos irmãos caia por terra. Irmão, toda vez que eu faço isso eu chego a ficar doente, mas não estou nem aí. Eu rejeito esse espírito do anticristo. Eu rejeito o espírito de engano nessa cidade. Eu rejeito, em nome de Jesus, espírito de engano que está agindo em Guaratuba. Sai! Sai! E sai! E sai! Em o nome de Jesus Cristo. Aqui não, porque nós queremos ver o trono. Um dia estaremos lá nesse mar, um dia nós estaremos nesse mar de vidro. E os nossos olhos vão poder ver. E sabe qual vai ser a nossa reação? 24 anciões, 12 tribos, 2 apóstolos, 24 líderes nessa terra que morreram, viveram da forma que o Deus Pai os colocou. Nós vamos chegar lá, nós vamos ver a mesma coisa que eles veem, irmãos, e nós não vamos aguentar. Por isso que as pessoas que são presas com as coisas aqui não vão ter, irmão, não adianta, que não vai ter. Porque está muito preso aqui. O coração não queima por essa visão. Pastor, mas eu não choro, não precisa chorar, irmão. Eu sou assim mesmo. Meu coração espreme, torce. Sinto a dor, eu sinto. Parece que eu sinto a dor do Espírito, chorando pelas vidas que ainda não estão salvas e pelas vidas que já foram salvas, mas negam aquele que a salvou por coisa idiota, por besteira, por orgulho, por cobiça. Meu Deus, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Olha como a unção apostólica está na igreja. O Antigo Testamento mais o Novo Testamento é igual ao reino de Deus. 12 tribos mais 12 apóstolos, os 24 anciãos, 12 portas e 12 fundamentos. É a cidade santa. Nós lemos lá no início de Apocalipse os fundamentos da cidade. Os patriarcas, os do Antigo Testamento, os líderes das tribos que ficavam em volta do tabernáculo. 3, 3, 3 e 3. 12. As tribos de Israel. Depois veio o reino de Deus através de Jesus. Ele estabeleceu os seus 12 apóstolos. E lá no céu nós temos 24 anciãos adorando a Deus. Nós temos 12 portas de entrada da cidade santa e 12 fundamentos da cidade. O Pai gerou o apostolado no Filho.
Hebreus 3:1, portanto somos santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que nós confessamos. Deus estabeleceu Jesus. Jesus estabeleceu os 12. Num daqueles dias, Lucas 6:12, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Espírito Santo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me. Fica de pé aí, mana, por gentileza. Disse o Espírito Santo: separem para mim, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Nós temos uma visão apostólica, uma missão apostólica como igreja. Eu não sou apóstolo, irmão. Existe uma unção que vem dos meus pastores sobre a minha vida, que vem de Jesus através deles, da minha vida. Uma unção apostólica na minha vida. E tem outros irmãos que também têm essa unção apostólica de implantação, de lançar alicerces. Isso é unção. Não é uma coisa do homem natural, é unção, vem de Deus. Tem outros aqui também. Só que quando nós recebemos esse chamado, nós temos o segundo sequência do texto. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos. Fala, impuseram-lhe as mãos. Quem que impôs as mãos? Os apóstolos de Jesus. Que Jesus, Pai, Jesus, os apóstolos. Quem que falou para os apóstolos separar para ele algumas pessoas? O Espírito Santo. Os apóstolos foram lá e impuseram-lhe as mãos e os enviaram, enviados pelo Espírito Santo. Os apóstolos impuseram as mãos e enviaram eles. Aí o texto fala: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegantes para Chipre. E aí aconteceu tudo que aconteceu, irmão. Essa mesma unção existe clara, forte e poderosa na nossa igreja. Eu estive de volta lá em Santarém, irmãos, e eu pude ver e ouvir. Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram coisas do tipo, né, Leque? Olha, irmãos, nós tínhamos um alvo de 100 igrejas. Aí a pastora Rebeca liberou mais 10 casais para nós chamar para o ministério. E colocamos o alvo. Eu não lembro de quantas que eram. Aí em poucos meses já tinha alcançado o alvo. Então eu vou aumentar. Ele mais que duplicou o alvo. Isso há uns 2 anos atrás. Aí ele falou que faltava 16 igrejas para completar o alvo que ele tinha colocado antes do tempo. Mas por que fundar a igreja? Porque é num lugar que para você chegar não tem McDonald's, não tem Solimar, não tem a farmácia do seu Nicanor com a verdinha que te deixa inteirinho, ou a vermelha que tem umas lá que não tem, irmão. É barco. E eu nunca vou esquecer quando o pastor Newton contou para nós, do lado do barco, indo para uma comunidade. Ele estava há mais de um mês navegando. Quando ele chegou, Lucas, com o avião, tinha descoberto uma comunidade que não tinha igreja. Newton, uma comunidade tal e tal e tal, uma cidade que tem lá e não tem igreja. Daí ele, tá, e eu quero que você vá lá ganhar aquela cidade para Jesus. Ele, no barco aqui, o barco, rio, cais, barco. Quando que eu vou? Mas então quando? Tem que fazer algumas coisas, quando que eu vou? Vai.
Ó, vai. Vai, cara. Ei. O que você está esperando? É que eu não quero ocupar muito mais tempo, irmão. Às vezes a gente quer calcular demais. Às vezes a gente fica calculando, cientizando, colocando na ponta do lápis coisas que não tem como pôr na ponta do lápis. A ponta do lápis vai vir quando Deus vê a atitude da disponibilidade e a atitude tua de ir fazer. Aí você vai ganhar um lápis, uma caneta e um papel. É depois. Esqueci o nome da cidade, mas é subindo o Amazonas. E as histórias são muito fortes. Eu quero falar para você, irmão, existe pela graça e misericórdia do Senhor Jesus na nossa vida. Não tem nada a ver comigo, irmão, tem a ver com o que Deus colocou. Mas o testemunho que nós vimos lá, com os nossos olhos, não é uma coisa para mexer no teu emocional, é algo que existe de verdade. Você é participante de tudo isso. Quando você devolve seu dízimo nessa casa, você é participante daquilo que está acontecendo lá. Quando você oferta aqui nessa casa, você é participante do que está acontecendo lá. A pastora Rebeca pode contratar mais 20 casais. E deixa eu te falar como que esses casais fazem. O pastor Newton pega um barco da missão. Eu vou trazer ele aqui. Eu quero, em nome de Jesus, trazer o pastor Newton aqui. Dá um barco. Tá? Com ar-condicionado, frigobar, cama com massagem. Óbvio que não. Dá um barco. Está lá o pastor, sua esposa, o obreiro, o missionário, sua esposa, seus filhos. Tudo pequenininho. Nosso barco, pai. Aí eles entram no barco. Aí o pastor Newton fala assim: olha, tantas semanas ou dias navegando no Amazonas aqui, você vai achar uma entrada de rio do lado tal, é o rio tal. Aquele é o seu rio. Aquele é o seu rio. Aí quando eu fui no Puraquê em 2017, 15, David estava comigo, né, David? 15 estava comigo. Conhecemos o irmão Arnaldo, missionário solteiro. Hashtag. Ele ganhou um rio. Ele ganhou um rio. E ele tinha 16 ou 17 comunidades para ganhar. 2015. Ele tinha ganho um rio. Estava fundando a primeira igreja. Encontrei ele de volta nessa viagem. Ô, irmão, legal, tal. Então, pastor, falta só 3 comunidades para ganhar. E rio. O que é para ganhar? Não tem igreja evangélica nenhuma. Não tem igreja nenhuma, zero. Nós não estamos no rio Amazonas, mas aqui na frente tem um rio chamado José Nicolau Abage. Lá na Pissarras tem uma rua chamada Damião Botelho, um rio chamado Damião Botelho de Souza. Está assim de comunidades esperando você ter coragem de falar assim: eu vim aqui para dizer que Jesus ama vocês. Eu vim aqui dizer para vocês que a salvação chegou nessa casa. Eu vim aqui dizer para vocês que a situação que está acontecendo agora, Jesus vai mudar. Dentro de 3 dias, a sua casa vai estar vivendo coragem, ousadia. Entra com tudo! Porque nós somos a igreja de Jesus Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus. Aleluia.